Então, como eu falei para vocês, primeiro ponto para mim, a gente já saiu perdendo por conta de não ter o Zubeldia no banco. Acho que ficou explícito e a gente não vai ter o Zubeldia de novo contra o Bahia, porque ele está suspenso 2 jogos. Ficou explícito para o Zubeldia e acho que tem que, se ele não adotar isso por si próprio, tem que rolar uma conversa com a diretoria e falar, meu amigo, o Cubeiras não tem condição, o Cubeiras não é o técnico de São Paulo. Ah, mas é a comissão técnica. O Cubeiras não é o técnico de São Paulo. Não dá para o cara ficar 10 jogos a gente está falando. Em um ano, quando você joga muitas vezes, sei lá, 60 jogos, você está falando aí de, se você dividir exatamente a quantidade de jogos, você está falando o quê? De 15% do que você está jogando no ano. É muito significativo. É que é mais ou menos entre 60 e pouco e 70, né? E aí você vai ficar aí 10 jogos de ausência, você está falando de que, é isso que eu estou falando, né? Você vai ficar entre 15%, sabe? É muito jogo em um ano, por exemplo, para você estar sem o técnico, para você ter a ausência do treinador. E o São Paulo, visivelmente, toda vez que está com o Cubeiras, ele tem uma queda de desempenho brutal. O São Paulo, para mim, hoje já entrou perdendo o jogo assim. Acho que a escalação do Oscar aberto pelo lado esquerdo foi infeliz. Eu acho que hoje não era jogo para você entrar contra um time que privilegia muito o meio de campo, com o Luciano ali apontado, com o André Silva fazendo tudo isso. O São Paulo ficou uma presa muito fácil. O sistema de jogo posicional do São Paulo não funcionou. O São Paulo, com certeza, o Beldia, a equipe dele, pensaram no Mirassol recuado. Pensaram no Mirassol que sairia só em contra-ataque. E o Mirassol propôs a partida contra o São Paulo. O São Paulo tomou um nó tático, tomou um banho tático. O Cubeiras ele é completamente nulo, ineficaz, tanto nas trocas, quanto nas decisões, quanto na enxergar o jogo. Não que o Zubeldia ele fosse ser um mago, que a gente sabe que o Zubeldia também é muito conservador nas trocas, mas ele passa já de cara uma vibração, uma energia, um sentimento diferente para os jogadores e a coisa tende a acontecer diferente. Então, já colocando, elencando os elencos, os pontos. Desculpa, eu também estou cansado, estou chateadíssimo. Assim, já de cara, já elenco para vocês estes pontos como aspectos extremamente negativos e como um dos pontos que já fez o São Paulo começar derrotado nessa partida. O controle de carga, que é o que foi dito, que se achava, para mim foi errado. O São Paulo podia ter muito bem colocado o Luan, um Negruti, um Matheus Alves, levado um Mike para jogar contra o Náutico. O São Paulo podia muito bem ter tirado o André Silva antes e colocado o Rian Francisco. Todos nós falamos isso ao longo da semana. Esse assunto foi uma certa polêmica. Ah, mas ele está colocando. Os jogadores estão jogando no seu limite do desgaste físico. E isso está fazendo com que o time jogue ainda pior do que já estava jogando antes, quando o time estava descansado. A padronização tática foi para o espaço, o cansaço físico pesou. O Enzo Dias, no final do jogo, até quando ele marcou o pênalti, que ele errou no pênalti e o São Paulo já estava perdendo, ele já estava exaurido fisicamente. Ah, mas vai colocar quem? Cara, você me desculpa. O São Paulo não pode perder para o Mirassol dentro do Morumbi. O São Paulo, vou repetir, o São Paulo não pode perder para o Mirassol dentro do Morumbi. Não tem a menor explicação lógica, não tem justificativa de elenco, não tem justificativa. Ah, eu não tinha ponta. Meu filho, você não tinha ponta para jogar no jogo porque você liberou o Henrique Carmo para jogar o sub-20, porque você achou, ah, deixa ele jogar o sub-20 para ver se ele está com um condicionamento físico melhor, e aí se ele estiver bem, a gente chama ele para jogar Libertadores com a gente depois na terça-feira. Tinha o Henrique Carmo. A gente podia ter entrado muito bem com o Henrique Carmo do lado direito, o Oscar centralizado e o Ferreirão do lado esquerdo. A gente podia ter feito um sistema de jogo, a gente podia ter montado uma padronização tática com 2 pontas. Ah, mas o Henrique Carmo estava voltando. Cara, ele não ia ser pior do que você improvisar o Oscar na esquerda com o Luciano centralizado, que é uma coisa que não funciona para o São Paulo. O Luciano fez uma partida horrível. O Luciano foi péssimo. O André Silva foi abaixo de qualquer nota. Foi horrendo. Foi muito ruim.
Foi muito ruim. Assim, chega a ser, não dá nem vontade de comentar o nível de partida que esses caras fizeram hoje. Muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Ferrarese fez uma partida ruim, não estava bem. O Cedric entrou mal na partida. O Matheus Alves entrou tentando se esforçar, fazer umas coisas, errando passe. Rodriguinho também, quantidade de passes que errou. O Rodriguinho deve ter dado 20 passes no jogo, errou 18. Eu vi até depois o Losetti comentando, não, o Rodriguinho foi muito bem. O Rodriguinho foi acionado, ele participou do jogo. Ele não fugiu, ele não se escondeu da partida. Ponto positivo para parecer participativo. Ponto negativíssimo, péssimo, o desempenho do Rodriguinho com a bola no pé. Foi um negócio inacreditavelmente ruim. Em passe, em tomada de decisão, em bola cruzada, em cobrança de escanteio. Cara, que negócio horrível. O time como um todo não jogou absolutamente nada. Ah, mas então eu tô sem jogador, o que que eu podia ter feito então, já que eu não tinha nada? Vamos lembrar então o seguinte: o Alisson, ele já foi um ponta. Você podia muito bem ter feito um sistema, não para botar o Alisson exatamente de ponta, mas você podia muito bem ter feito um esquema em que você botasse três meio-campistas, que você podia botar, por exemplo, o Pablo Maia, o Bobadilha e o Alisson para jogar um pouco mais solto, e o Ferreirão mais aberto, livre, do lado esquerdo, e o Alisson podendo cair um pouco pelo lado direito. Porque ele sabe aquela posição, ele domina aquela posição. Ele poderia ter dado um nível de enfrentamento maior para o Reinaldo. E é aquilo que a gente fala: o futebol se ganha dentro de campo. Não se ganha com time, com nome. Futebol se ganha com treino, com qualidade, com dia a dia, com capacitação técnica, com desenvolvimento das ideias de jogo do técnico para com os jogadores comprarem, assumirem, assimilarem aquele negócio todo. E a gente viu o Reinaldo em cima do Ferreirão, a gente achando que o Ferreirão podia deitar em cima do Reinaldo, o Reinaldo engoliu o Ferreirão ali. Essa que é a grande verdade. O Ferreirão tá cansado, tá desgastado, tá muito sozinho. O time do Mirassol mais bem treinado, mais bem preparado, mais bem condicionado, descansado. Os caras conseguiram deitar e rolar em cima do São Paulo e o Ferreirão não conseguiu encaixar. Eles ainda tentaram fazer uma troca, o Oscar ainda foi para o lado direito e o Ferreirão foi para o lado esquerdo, a gente ainda melhorou um pouco. Mas para mim, aí chega na coletiva, o Cubeiras falou: Ah, mas é porque a gente não tinha pontas, a gente não tinha extremos. Tinha, extremos tinha. A gente tinha o Ferreirão, a gente tinha o próprio Henrique Carmo, a gente tinha alternativas, como por exemplo, você botar o Alisson para ficar mais apontado no setor, do que você fazer o mesmo de sempre, que é botar o Ferrarese e o Cedric para fazer essa posição. O Mike é um jogador que pode jogar nessa posição, é um lateral direito, é um jogador que sabe sair jogando e sabe fazer usar a perna esquerda. Ah, mas a gente nunca usou ele, a gente também nunca tinha usado o Luca, ele entrou e fez gol Libertadores. Ah, mas o Henrique Carmo não ia salvar. O Henrique Carmo sabe fazer a posição, corre muito, é voluntarioso e podia, numa jogada individual, porque tem recurso, fazer um gol, construir uma jogada de gol mais perigo do que você ficar fazendo sempre jogadas óbvias, costumeiras e o time ficar extremamente previsível. Essa é a minha visão sobre uma série de tomadas de decisão errada. E aí, para mim, sim, o time não estava bem preparado para enfrentar o Mirassol, o time não estava compatível com as possibilidades e as ideias do time do Mirassol. O São Paulo não conseguiu achar brecha de saída de jogo. Isso, para mim, é uma incapacidade do Cubeiras e da equipe técnica restante de conseguir entender e desvendar o que estava sendo feito no Mirassol e construir uma saída de jogo, construir uma alternativa de partida. Os Zubeldia estivessem lá do campo, talvez passasse mais vibração, talvez apontasse uma coisa ou outra, deixava o elenco mais elétrico, deixava o elenco mais ativo, mas você via o Luciano apático, o Luciano que reclamou no meio de semana: porque quando eu tenho sequência, bonitão, você teve sequência agora, não fez nada. O André Silva tá tendo sequência também, era outro que reclamava, tá fazendo as coisas, também não tá rendendo nada, já vem de uma sequência de jogos péssimo, horrível. E isso não dá direito a gente chegar, xingar o cara que está sem ofensa. A gente está falando aqui sobre o nível de partida que ele fez. Horrorosa, péssima partida. Um desempenho pífio, abaixo de nota, muito fraco, incompatível com o que é o São Paulo Futebol Clube. Ponto. Agora, ofender o cara, xingar, interferir na honra, fazer um monte de coisa, aqui não faremos, é o que a gente sempre fala. Então, assim, difícil elencar quem foi bem hoje. O Arboleda talvez não tenha falhado, não tenha comprometido, mas também não fez uma partida exuberante. O Rafael,
difícil falar que falhou, mas ao mesmo tempo fico nas minhas dúvidas, porque ele não podia ter espalmado a bola do jeito que espalmou no cruzamento do cara para dentro da área, sabe? Ainda mais no esquema deles, em que eles sabem que eles jogam nesse esqueminha de sempre, em que eles têm esse 4-4-1-1, em que eles têm sempre esse 4, esse meio campo avançando o tempo todo, fazendo bloco de ida e vinda. A gente sofreu muito no jogo de ida no Paulistão contra esse esquema. A gente jogou com quarteto, mas estava com jogadores mais cansados, era outro contexto, estava de bem com a vida. Fomos para cima e fizemos um jogo ofensivamente bom, mas defensivamente sofremos naquela partida. E a gente comentou isso no vídeo também. Não é uma situação fácil, não é um negócio simples, não é uma realidade tranquila da gente lidar. E a gente está aí hoje, sim, devia ser proibido botar jogo de sábado à noite, na moral, porque é um negócio extremamente sacrificante. O jogo de hoje foi torturante, foi uma tortura, foi um negócio assim de dar ânsia de vômito. A qualidade técnica da partida baixíssima. O São Paulo com desempenho, e eu não falo só vontade, o desempenho técnico do São Paulo foi sofrível, foi uma partida digna de várzea. E assim, o Cubeiras não tem condição, gente. Não tem condição. O Zubeldia, eu não sei o que ele vai fazer. Se ele vai tomar um calmante, se vão segurar ele ali na lateral do campo. Vai ficar dois caras ali segurando ele na lateral do campo para ele não falar, para ele não invadir o campo. Mas alguma coisa vai ter que ser feita, porque senão o São Paulo vai pagar caro. A gente pagou caro já em várias partidas que o Cubeiras assume. Teve partida que não tinha nem o Cubeiras, depois nem teve que vir o Grueso para ficar. E a gente está aí no sofrimento por causa de coisas estúpidas, como, por exemplo, ficar tomando cartão porque entrou em campo para comemorar, sabe? Acho que já passou o limite. Ah, você está descontando muita coisa no Zubeldia. Não estou descontando nele. Eu estou criticando porque foi péssimo. Não tenho como elogiar uma coisa que foi péssima. Quando é bom, a gente vai elogiar o que é bom. E aí é o equilíbrio que a gente sempre fala. Quando tem coisas positivas, vamos falar das coisas positivas. Quando tem coisas negativas, o jogo não teve coisas positivas para o São Paulo. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Inclusive, mais uma vez, a gente pode estar correndo o risco de sair com um jogador lesionado, que é o caso do Oscar. Saiu de campo com um repórter dizendo que era um controle de carga. E as informações do pós-jogo, pelo menos que estavam rolando, não confirmadas, e que o Oscar vai fazer exames porque ele está sentindo dores de novo. Ou seja, mais uma bucha, mais uma situação problemática e difícil para ser contornada e solucionada no time de São Paulo. E a gente está aqui do nosso lado, no desespero. O São Paulo que está numa zona agora, dependendo dos placares, o São Paulo corre seríssimo risco de, se não abraçar a, a zona do rebaixamento, está ali muito próximo. E o pior, a gente vai jogar contra o Bahia do Ceni, que tem elenco e divide as equipes, principalmente com vários ex-jogadores nossos, para jogar fora de casa o jogo do Bahia. E depois a gente tem só um jogo contra o Vasco, mas antes disso ainda temos o Tadieres no Morumbi, em que o São Paulo já não ganhou o último jogo contra o Libertad. E a gente sabe que a gente precisa não só do dinheiro para ganhar a vitória, você conquista aí praticamente 2 milhões de reais, e além de você ganhar o dinheiro, você tem um posicionamento melhor no ranking geral. O São Paulo, com um empate, lembrando, conseguiria já estar classificado em primeiro do grupo e garantindo pelo menos uma das metas. As duas metas são conseguir atingir o ponto mais alto possível da tabela do campeonato. E aí a gente entra no dilema, que é a seguinte questão: teremos fôlego e capacidade de suportar jogar três frentes de competição? Essa é uma das coisas que a gente mais vem discutindo.